Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Escondida atrás da porta, Nina observa tudo. E seu coração dispara ao perceber o que está acontecendo. Ela vê Jacques trocando os comprimidos da Felipa. E o pior, com a ajuda de Isabela. Assustada, Nina pega um dos frascos e decide mandar para análise. Mas o que descobre a deixa em choque. Os comprimidos não são para humanos. Aquilo jamais poderia ser tomado por uma pessoa. Dias depois, Jacques junta toda a família na sala. Ele está elegante, com um sorriso calculado no rosto. E diante de todos, pede Felipa em casamento. Mas antes que ele termine a fala, Nina dá um passo à frente. Com a voz trêmula, ela grita: "Espera, ele está te enganando!" Tudo começa quando Nina percebe que Isabela e Jacques andam se encontrando às escondidas. Intrigada, ela decide segui-los. Metros dali, Isabela pergunta em voz baixa: "Aqueles comprimidos que você trocou pelos da Felipa são mesmo inofensivos? São só de açúcar, certo?" Jacques ri de leve e responde: "Você acha que eu daria outra coisa para sua filha?" Mas Isabela não parece convencida. "Então, por que a Felipa está diferente? Quando cheguei, ela estava bem. Depois voltou a ter crises." Ele a interrompe, impaciente. "Agora ela está como devia estar. Talvez o meu amor a tenha curado." Escondida, Nina arregala os olhos. O sangue gela. Ela sussurra para si mesma: "Eu ouvi direito? O Jacques e a vovó estão trocando os remédios da minha mãe. Isso é muito grave, muito grave." Momentos depois, Nina entra no quarto de Felipa. Tenta disfarçar o nervosismo. "Mãe, como você está se sentindo?" Felipa sorri, leve, sem imaginar nada. "Eu estou ótima, querida. Por que eu não estaria?" Nina desvia o olhar, fingindo naturalidade. "Não é nada. É só o costume." Felipa se espreguiça animada. "Estou faminta. Vamos ver o que tem na cozinha?" Assim que as duas saem do quarto, Jacques entra sorrateiro. Fecha a porta devagar. Vai direto até a caixinha de comprimidos e murmura: "Tem uma nova aqui. Já está na hora de trocar." Mais tarde, toda a família está reunida. Felipa chega e se surpreende ao ver Jacques tão arrumado. "O que está acontecendo aqui?" pergunta ela confusa. Samuel cruza os braços. "Eu também quero saber. Não estou gostando nada disso." Rosa comenta, impaciente: "Anda logo, Jacques. Para que tanto mistério?" Enquanto isso, Nina encara a avó. Tenta decifrar o que há por trás daquele olhar frio, silencioso. Jacques se aproxima de Felipa, sorrindo. "Hoje, diante de todos, quero assumir o que sinto. Eu estou apaixonado por você." Felipa arregala os olhos, sem acreditar. Nina também. Jacques continua, com voz doce e perigosa: "Eu estou cansado de me esconder." Felipa, nervosa, tenta reagir. Você não devia ter feito isso." Samuel e Rosa se entreolham, surpresos. O silêncio toma conta da sala. Jacques dá um meio sorriso e pergunta, provocante: "Por que não? Eu sei que você sente o mesmo por mim." Felipa começa a se agitar, evita olhar para a família. O rosto cora, as mãos tremem. De repente, Jacques se ajoelha diante dela. Todos prendem a respiração. "Felipa, você quer se casar comigo?" O olhar dela se perde. Um segundo de confusão. Depois, ela dá um passo para trás. "Não." Jacques arregala os olhos sem acreditar. "Não?" Felipa respira fundo, tentando se explicar. "Você não devia fazer esse tipo de pergunta sem saber se eu estou preparada ou não. E eu não estou." Isabela se aproxima, tentando amenizar.
Filha, pense bem, eu sou testemunha, vocês realmente se amam. Felipa se irrita, a voz sai firme. Para de tentar me controlar, vocês dois. O clima fica pesado, um silêncio constrangedor toma conta do ambiente. Eu não quero isso, repete Felipa, ofegante. Nina, lembrando da conversa que ouviu entre Jaques e Isabela, sente o coração apertar. Sem pensar duas vezes, corre até o quarto da mãe. Pouco depois, volta com a caixinha de comprimidos nas mãos. Ela entrega a Felipa e diz, com voz suave: Mãe, você está muito nervosa. Acho que esqueceu de tomar o remédio. Ela a encara, inquieta. Eu não quero isso. Eu não tô nervosa por causa de remédio. Eu tô nervosa por causa da falta de noção do Jaques. Jaques ri, cínico. Faça o que sua filha está pedindo, por favor. Felipa hesita. Mas, pressionada pelos olhares, ela pega o comprimido. As mãos tremem. Coloca o comprimido na boca e pergunta, irônica: satisfeitos? Todos ficam em silêncio. Observam, esperando alguma reação. De repente, o olhar de Felipa muda. A tensão no rosto se dissolve e uma euforia estranha toma conta dela. Ela sorri, quase sem entender o que sente. O que eu tô fazendo? Jaques, eu quero me casar com você, sim! É mesmo? Mas e todo aquele discurso? Eu não pensei direito, Jaques. Eu tô completamente apaixonada por você. Eu aceito. Eu quero me casar com você. Ela o abraça. Jaques a beija diante de todos. Isabela é a única aplaudindo, emocionada. Samuel e Rosa ficam boquiabertos. Davi franze a testa confuso. Nina, em silêncio, encara a caixinha de comprimidos em suas mãos e começa a entender o que realmente está acontecendo. Mas essa situação ainda vai piorar. E Nina vai ter que correr contra o tempo para salvar a própria mãe. Sozinha em seu quarto, ela fala baixinho, quase num sussurro. E isso não pode ser coincidência. Aquela conversa entre o Jaques e a vovó, a mudança repentina de humor da mamãe. Ela para, pensa por um instante. Não foi só uma mudança de humor. Ela parecia um robô, como se dissesse exatamente o que o Jaques queria ouvir. Nina respira fundo. Eu preciso de provas concretas. E eu acho que já sei o que tenho que fazer. No dia seguinte, Nina sai de casa bem cedo. Volta cerca de 1 hora depois. Tranca a porta do quarto e começa a costurar uma minúscula câmera dentro do olho de um urso de pelúcia. Pouco depois, entra no quarto da mãe com um sorriso contido. Mãe, eu te cumpri um presente. Felipa abre um sorriso sincero. Os olhos se enchem de brilho. Meu Deus, que lindo! É o mesmo urso que eu te dei quando você fez. Nina completa, apressada. 6 anos. Eu o perdi, mas agora quero que ele te faça companhia. Felipa a abraça, emocionada. Eu amei, meu amor. Vou deixar ele bem aqui na minha cama. Nina hesita e sugere, disfarçando a intenção. E se você colocasse ele ali? Assim, sempre que olhar para ele, vai lembrar de mim. Felipa ri de leve. Eu não preciso de um urso para me lembrar de você. Mas tudo bem, adorei a ideia. Nina coloca o urso sobre o móvel e observa discretamente o ângulo perfeito, apontando direto para a mesa de cabeceira, o lugar onde a mãe guarda a caixa de comprimidos. O que Nina não imagina é que aquelas imagens vão revelar algo muito mais chocante do que ela espera. Mais tarde, enquanto Felipa se distrai, Nina aproveita o momento. Pega a caixinha de comprimidos, corre até o banheiro e, sem pensar 2 vezes, joga tudo na privada. 1 segundo de hesitação. Depois, puxa a descarga. Quando sai do banheiro,
dá de cara com a mãe. Felipa está pálida, em choque. O que você estava fazendo com a minha caixinha? Por que ela está vazia? Nina engole seco, tentando disfarçar o pânico. Eu derramei água neles, mãe. Viraram uma maçaroca só. Eu limpei e ia comprar novos. Me desculpa. Felipa começa a respirar forte, o rosto avermelha. Não, eu estraguei tudo. Deixa que eu compro, tá? Jacques tenta dizer algo, mas Nina o interrompe decidida. Eu insisto. Felipa, cansada, apenas comenta. Então vai logo. Nina sai apressada. O clima fica pesado. Jacques respira fundo, tentando disfarçar a irritação. Olha para Felipa e pergunta. E então vamos pensar no casamento? Felipa o encara fria. Você é que queria se casar nesse fim de semana. Eu não vou me desdobrar para resolver todos os detalhes. Se vira e me deixe em paz. Ela se vira e sai, sem olhar para trás. Jacques fica imóvel por um instante. Depois murmura irritado. Ela já está longe novamente. Vou ter que esperar a Nina voltar, para trazer minha noiva de volta. Algum tempo depois, Nina chega em casa. Encontra Felipa, Jacques e Isabela reunidos na sala. Eu consegui comprar, diz Nina mostrando a caixa. Por sorte, minha mãe tinha uma receita extra. Vou colocar no lugar, viu? Jacques finge um sorriso cordial. Pouco depois, deixa as duas sozinhas e sobe para o andar de cima. Mas o que ele não imagina é que Nina está observando tudo, através do celular. A câmera escondida no urso mostra claramente o momento em que o vilão entra no quarto de Felipa, olha em volta e troca os comprimidos da caixinha. Furiosa, Nina aperta o celular com força. Eu sabia. Ah, Jacques, você não perde por esperar. Se depender de mim, o seu casamento vai virar a sua ruína. Minutos depois, ela ouve Jacques voltando para a sala. Aproveita o silêncio e entra no quarto da mãe e pega um dos comprimidos novos. Ela observa na palma da mão, intrigada. Impressionante como se parece com o original. Mas o que é isso? Qual é o efeito? Nina mal imagina que está prestes a descobrir uma prova ainda mais chocante contra ele. Na manhã seguinte, uma encomenda chega na casa de Tânia. Ela abre a caixa e o sangue gela. Dentro há um convite de casamento. O casamento de Jacques e Felipa. Tânia deixa o convite cair das mãos, em choque. Ricardo, curioso, pergunta. O que foi? Por que essa cara? Você sabia que eles estavam juntos? Tânia respira fundo, com raiva contida. Você não entende. Esse casamento prova duas coisas. Ela fala com a voz trêmula, entre o ódio e a dor. O Jacques sempre quis ter tudo o que era do Abel. Tudo! E não é à toa que 2 dos filhos dele, na verdade, são do Jacques. Ricardo arregala os olhos. Tânia continua, amargurada. Ele nunca se importou comigo, nem com o nosso casamento. Eu era apenas um step, enquanto a Felipa ainda era casada com o irmão dele. Ela ergue o convite com as mãos, trêmulas. E ele me mandou isso, só para me humilhar, para me mostrar que venceu. Ricardo tenta acalmá-la. E daí, supera isso. Você e eu estamos juntos agora. Deixa o Jacques pra lá. Mas Tânia o encara com um olhar frio, cheio de ódio. Eu nunca vou esquecer o que ele me fez. Uma decepção não se cura com um novo relacionamento. Tânia fala com a voz trêmula, mais firme. Eu sempre fui uma pessoa vingativa. Ricardo, surpreso, arregala os olhos. Como é que é? Você vai se vingar do Jacques só porque ele vai se casar com outra? Tânia solta um suspiro impaciente e revira os olhos. Você não ouviu nada do que eu disse, não é, Ricardo? Irritado, ele se afasta, balançando a cabeça em reprovação. Ela o observa sair e murmura com um tom frio e calculado. Ah, Ricardo, você vai me desculpar, mas eu vou ter que te usar na minha vingança.
Enquanto isso, Nina chega a um laboratório com o coração acelerado. Ela coloca o comprimido sobre o balcão e fala decidida: "Eu preciso saber o que tem aqui dentro, para que serve, quais os efeitos, tudo." O farmacêutico, surpreso com a urgência, responde: "Tudo bem, mas só consigo o resultado no início da próxima semana." Nina se desespera: "Não, eu preciso ainda hoje. Algo vai acontecer nesse fim de semana e eu tenho que impedir." O homem olha a agenda, hesitante. "Eu tenho várias análises pendentes." Mas Nina o interrompe, firme, quase suplicando: "Eu pago o que for. Você não imagina a gravidade disso." Na véspera do casamento, Ricardo e Tânia se preparam para dormir. O convite de casamento entre Jacques e Filipa repousa sobre a mesa de cabeceira. Ricardo olha para o papel e pergunta preocupado: "Você não está pensando em ir, né? Não faça isso com você mesma." Tânia sorri, disfarçando a tensão: "Calma, meu bem, eu não estou pensando em nada. Vou só preparar um chá. Quer um?" Ricardo concorda, sem desconfiar de nada. Minutos depois, Tânia volta com uma xícara fumegante e o observa enquanto ele bebe. Um sorriso enigmático se forma nos lábios dela. Pouco tempo depois, Ricardo adormece profundamente. Tânia se aproxima, passa a mão nos cabelos dele e sussurra: "Ah, que pena. Desta vez você não vai acordar quando eu desbloquear seu celular para pegar aquele vídeo." Ela pausa e, com um olhar sombrio, completa: "Ah, Ricardo, você vai me desculpar, mas eu vou ter que te usar na minha vingança." Enquanto isso, Nina liga para o laboratório, aflita: "O resultado está pronto?" Ao ouvir a confirmação, ela corre até o quarto da mãe e avisa em tom urgente: "Mãe, não toma o comprimido hoje. Se o Jacques te der, finge que toma, mas joga fora." Filipa, confusa, pergunta: "Mas por quê?" A filha segura a mão dela com firmeza: "Só confia em mim, tá? Eu explico depois." Assim que Nina sai, Jacques entra no quarto elegante com aquele sorriso frio. "Hoje é o grande dia. Lá fora está tudo tão lindo." Filipa força um sorriso amarelo: "Eu vi pela janela. Está lindo mesmo." Percebendo o tom distante dela, Jacques franze o senho e pergunta com voz seca: "Você tomou o comprimido?" Filipa hesita, o coração disparando. A Nina acabou de me lembrar. "Pode ficar tranquilo", diz Filipa, tentando esconder o nervosismo com um sorriso forçado. "Na hora do casamento eu estarei linda e feliz." Jacques se aproxima, segura o rosto dela e comenta, satisfeito: "É assim que eu quero te ver." Enquanto isso, Nina chega ofegante ao laboratório. O farmacêutico entrega um envelope e diz: "Aqui está o resultado." Nina abre o papel rapidamente e seus olhos se arregalam. "Meu Deus, não pode ser", murmura, em choque. Preocupado, o farmacêutico pergunta: "Alguém está usando isso? Por quê?" Nina se apressa em responder, tentando disfarçar: "Não, eu achei no porão de casa. Com licença, eu preciso ir." Ela sai correndo, olhando o relógio. O tempo está se esgotando e o casamento está prestes a começar. No jardim da mansão dos Boss, os convidados já estão acomodados. Flores, música e um clima de aparente felicidade no ar. A marcha nupcial começa a tocar. Filipa surge com seu vestido branco, linda, mas tensa. Ela tenta sorrir, mas seu olhar revela preocupação. A cada passo, o pensamento em Nina a atormenta. Enquanto isso, Nina chega ofegante ao laboratório. O farmacêutico entrega um envelope e diz: "Aqui está o resultado." Nina abre o papel rapidamente e seus olhos se arregalam. "Meu Deus, não pode ser", murmura, em choque. Preocupado, o farmacêutico pergunta: "Alguém está usando isso? Por quê?" Nina se apressa em responder, tentando disfarçar: "Não, eu achei no porão de casa. Com licença, eu preciso ir." Ela sai correndo, olhando o relógio. O tempo está se esgotando e o casamento está prestes a começar. No jardim da mansão dos Boss, os convidados já estão acomodados. Flores, música e um clima de aparente felicidade no ar. A marcha nupcial começa a tocar.
Felipa surge com seu vestido branco, linda, mas tensa. Ela tenta sorrir, mas seu olhar revela preocupação. A cada passo, o pensamento em Nina a atormenta. Quando a cerimônia se inicia, Felipa olha ao redor e percebe o vazio. Nina não está lá. O cerimonialista pergunta: Felipa, você aceita Jacques como seu legítimo esposo? Felipa hesita. O silêncio toma conta do jardim. Jacques, impaciente, sussurra entre os dentes: Anda, é só dizer que sim. Mas antes que Felipa responda, uma voz ecoa no meio dos convidados: Parem esse casamento! Todos se viram. Nina surge, ofegante, determinada, com os olhos cheios de lágrimas e raiva. Felipa respira aliviada. Jacques, por outro lado, a encara com fúria. Nina avança alguns passos e grita: O Jacques está manipulando a minha mãe! Ele trocou os comprimidos dela! Felipa, confusa, balbucia: Mas isso não faz sentido. Eu me sentia bem. Nina, nervosa e tremendo de emoção, explica: Mãe, ele estava dando remédio para amansar cachorro raivoso, para deixar os cães dóceis. Ele te fez gostar dele usando remédio de cachorro. O público reage em choque. Felipa encara o noivo estarrecida. Nesse instante, Tânia surge entre os convidados com um olhar vitorioso. Ah, mas isso é típico dele. Jacques congela. Tânia continua: Eu tenho um vídeo que mostra quem o meu ex-marido realmente é. De repente, o telão se acende. Imagens de Jacques cortando os freios do carro de Abel aparecem diante de todos. O público se revolta. Um burburinho de indignação toma conta da cerimônia. Felipa grita, tomada pela raiva e pela dor: Seu infeliz! Você agiu contra o meu marido e ainda me manipulou para se casar comigo! Seu lugar é na cadeia! Tomada por um impulso, Felipa parte para cima de Jacques, empurrando-o diante de todos. Tânia observa a cena com um largo sorriso. A vingança finalmente completa. Luzes azuis começam a piscar. As sirenes da polícia invadem o jardim. Jacques percebe: aquele era o fim. Nina corre até a mãe e as duas se abraçam, chorando de alívio. O pesadelo terminou. E você? O que achou da atitude da Nina em salvar a mãe dela? Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela.